Então, para tirar realmente essa dúvida cruel, tá? Eu vou explicar, tá? Como que se faz, tá? Via Reaper para MA. Então, vamos pro passo a passo, tá? A primeira coisa, deixa eu mostrar aqui na minha tela do Note. Nosso primeiro passo é ter um conversor de MIDI para poder ele conversar. O que eu uso aqui comigo é o RTP MIDI. Eu tenho o próprio RTP MIDI e eu uso ele realmente para ser interno, tá? Vai dar um errinho aqui, mas tudo bem. Eu uso ele para ser interno. Então eu uso a minha rede, no caso a minha rede é essa aqui, MAI7 Note, tá? E eu interligo ela também, tá? Como eu tenho outro computador ligado na minha rede, então ele já achou o meu RTP MIDI no outro computador, certo? Mas vocês também podem fazer via LoopB. LoopB ele usa a mesma máquina, tá? É a mesma máquina, é o LoopB One, tá? É o LoopB One. Então vocês podem baixar lá, lá no site, é o LoopB 1, tá? Para quem não sabe onde está isso, deixa eu passar a tela aqui para cá. É só digitar lá, ó, LoopB One. Ele é um loop interno. Então esse LoopB One, ele não funciona os dois lados. O que é os dois lados? Ou ele recebe ou ele manda. No caso ele só manda, certo? Ele pega de algum lugar e manda. Então está aqui o LoopB One. A gente vai para o LoopB One e lá no finalzinho, lá no download, ó, download, lá no finalzinho tem lá o LoopB One. É a versão 7 mesmo, Windows 7. É o LoopB One. Funciona também. Isso aqui é para você fazer o LoopB MIDI interno. É o mesmo computador com o mesmo software. Eu recomendo usar o RTP MIDI. Por quê? Você consegue fazer isso via rede, né, com vários computadores ao mesmo tempo ligado, né? E todo mundo já sabe que como que funciona. Eu crio meus IPs, né? Eu crio 3 IPs, um IP para o meu Windows, um IP para MA e um IP para a ArtNet. Então eu tenho 3 IPs na minha rede. Quem não sabe onde está isso, eu acho que tem um vídeo meu em algum lugar explicando isso aí, aonde tem, tá? Por que eu crio 3 IPs na rede, tá? Então, primeira coisa é baixar o LoopB ou o RTP MIDI, instalar no computador antes de abrir qualquer coisa, antes de abrir MA, antes de abrir qualquer coisa. Vamos usar o Reaper como referência, tá? Depois de instalar tudo certinho, o RTP MIDI, tá? Depois de instalar o RTP MIDI, instalar as coisas, tudo, a gente vai usar o Reaper para gerar esse áudio timecode, tá? Então vou por partes, vou usar, claro, um show que já está pronto. Então vamos por partes. A primeira coisa é fazer a música, é pegar a música. O que acontece quando a gente vai fazer um timecode? A música é mandada pra gente, né, do cara que está fazendo lá. Então o que a gente não pode fazer no áudio que a banda manda pra gente? A gente não pode simplesmente pegar ela e colocar onde a gente quiser. Não pode, porque o que ele mandou, ele vai colar o áudio timecode exatamente no começo. Então, realmente, o bloco tem que estar no começo. Segundo passo, o áudio timecode, ele tem um certo delay. Não é rodar e ele já consegue ver. Não, ele tem um tempo pré-determinado que ele demora para ler esse áudio timecode. Então, todavia, é legal pensar que o seu áudio timecode, ele sempre vai começar a partir de 1 segundo. A partir de 1 segundo ele vai conseguir ler isso mais fácil. Então vocês estão vendo todas as minhas marcações de música. Eu comecei um pouquinho depois. Por quê? No começo disso tudo eu tenho. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para vocês ouvirem aí. 1, 2, 3. Então eu começo sempre o meu kill
um pouquinho depois, nunca no começo, porque no começo eu nunca vou pegar o áudio timecode. Primeira coisa é pensar realmente que o áudio tem que estar no começo. Esse aqui é um bloco grande, certo? Então o que eu preciso ter? Eu preciso ter a minha linha timecode embaixo disso aqui. Seleciona o seu arquivo inteiro. Estando selecionado, a gente vai criar um novo layer, uma nova entrada de mix aqui. 2 cliques, ele já criou. Como é um áudio MIDI primeiro que a gente vai fazer, o que eu aconselho? Sempre nomear o canal que você está trabalhando. No caso, não é um LTC, é um MIDI que a gente vai gerar, um áudio MIDI timecode. Então, ou você pode escrever MIDI timecode, ou apenas timecode. Eu abrevio que fica mais fácil, TMC, tá? Por partes. A próxima é inserir o timecode nesse espaço. Temos que ter certeza que está desde o começo e até o final da trilha selecionada. Pode ultrapassar um pouquinho? Pode. Então, selecionada a trilha, que está selecionada, a gente vai em Insert, SMPTE, LTC, MTC, Timecode Generation. Vamos acrescentar esse áudio timecode. Até o momento ele é um áudio timecode. Então esse é o áudio timecode. O segundo passo é fazer esse áudio timecode virar áudio MIDI, porque como ele é um gerador, ele não tem wave ainda, então ele está apenas gerando o áudio timecode. Então a gente pode gerar o áudio MIDI timecode, é o que a gente precisa para trabalhar na MA. Então, botão direito do mouse em cima dele, Source Propriedades, vai abrir a geração em LTC ou em MIDI. Então é em MIDI, 30 frames, porque ele lê 30 frames. Nunca deixar em 29.97, porque não é TV, é AMA. Então a gente deixa em 30 frames, aplica OK. Quando a gente der play de novo, reparem abaixo, vou até mutar aqui, reparem que aqui embaixo ele aparece um amarelinho, que é falando estou gerando em MIDI. O próximo passo é informar o Reaper que eu tenho uma seção MIDI, que eu tenho um device MIDI, que é justamente ou é o Loop B ou o RTP MIDI. Onde a gente vê isso? Na opções, em preferências. A gente vai lá no MIDI Devices e aqui vai estar todos os nossos devices ligados ou desligados. O que tem que estar ligado? No meu caso, a saída MIDI output. Então eu tenho que estar ligado o meu Enable Output e o meu Send Clock Output. Para quem quer controlar o Reaper pela MA, eu preciso da entrada MIDI. Então, na entrada MIDI, mesma coisa no M7 Note, tá? Tem que estar habilitado o input e o input MIDI ao MIDI. Então você tem entrada e saída de MIDI. A gente vai habilitar a saída no nosso routing, que é justamente aqui, ó, saída de hardware. Então a gente pode habilitar ele, a saída de hardware. A gente precisa do nosso master? Não precisa. Nosso MIDI output, a gente pode colocar como o nome que está lá, que é o M7. Pronto, já está ativado a nossa saída de MIDI. Agora vamos para a MA. A primeira coisa é saber diferenciar onde está o timecode. Então lá no timecode, no console lá, ó, setup, certo? No console da MA timecode, a gente pode colocar os nomes. O primeiro é sempre o áudio LTC, tá? Então é o MIDI mesmo, é o timecode, é o master timecode dele. Então eu ponho como MTC porque é MIDI timecode. E no segundo é o meu MIDI. Por padrão, ele vem assim, ó, 0.50.
O pré-roll vocês podem colocar em 0.1, que ele é um pouquinho mais rápido. O after é depois que eu não tenho a informação de timecode, quanto tempo ele fica rodando ainda. Então, o que fica rodando ainda é 1 segundo. Vocês podem colocar o tempo que quiser, que roda depois de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Não existe padrão, depende de você e a sua segurança. A minha segurança é sempre 1 segundo. Tenha sempre uma tela com o relógio, com o reloginho. Para quem não sabe onde está o reloginho, a gente coloca o reloginho lá, que faz tempo que eu não sei onde que está, mas tem algum aqui, ó, coloca clock. No clock a gente seleciona sempre o timecode. Eu não gosto de deixar ele travado, tipo apenas no meu slot 2 ou no meu slot 1. Não, eu gosto de deixar em link selecionável, porque eu crio os meus timecodes apenas com link e não direcionado. Onde que é isso? Deixa eu procurar aqui de novo, faz tempo que eu não pego. Use timecode de slots, ó. Então o que eu selecionar, ele vai selecionar o meu relógio. Então você contou em MIDI e contou com o áudio timecode. Bolinha amarela, opções, MIDI. Nós vamos colocar aqui no MIDI from. Isso aqui é para mandar, tá? Isso aqui é pelo console, pela Comedy Wing. Quando alguém tem uma Comedy Wing, ela tem a entrada MIDI dela. Então a gente pode deixar tanto ligado como desligado. Aqui que está o nosso segredo, ó. O MIDI in device. Qual que é o nosso MIDI in device? Como eu tenho um só, ele vai dar a opção de MA e 7 note. O MIDI out, se eu quiser fazer o MIDI out, eu posso botar direto aqui. Como eu não estou mandando informação nenhuma, eu posso apenas botar em MIDI mapper e tá tudo certo. Fechei. Como que eu testo isso? Botando em MIDI, tá? Aqui no meu Reaper, sem áudio, sem nada, vou dar um play. Eu sei que está mandando e gerando. E agora vem a hora de saber se esse áudio, se essa informação timecode que está saindo do meu Reaper vai entrar na minha MA. Então vamos lá para minha MA. Pronto, já está entrando na minha MA. É assim que a gente faz para o áudio timecode funcionar na MA. Agora é sobre o próprio Reaper. Tá? Depois de tudo pronto, depois de todo o nosso timecode pronto, como vamos fazer para mandar o áudio timecode para o cara que vai inserir esse áudio timecode? Primeira coisa, depois de tudo feito, vocês vão conferir, lógico, está tudo certinho. 3, 1, 2, 3, 4. Depois que tiver tudo pronto, a gente tem uma mídia timecode gerada apenas, tá? Então não tem nada nela, ela é gerada automaticamente, ela está em MIDI. Então qual que é o segredo de mandar para o cara do OBS, para ele insertar esse áudio MIDI no timecode lá do VS, tá? Lógico que isso aí é uma pista separada. Então agora vem a tática. A tática é copiar e colar. Então vamos criar mais um layer aqui e vamos escrever que é um LTC, que realmente vai ser um LTC, tá? O segundo passo é copiar esse timecode inteiro. Ctrl C embaixo, no comecinho de tudo, Ctrl V. Então eu criei um segundo, a mesma coisa que está em cima, embaixo, certo? Então agora a gente vai alterar algumas coisas. Primeiro a gente vai vir realmente na linha do LTC e vamos mudar ele. Em vez de, se tiver em saída MIDI, a gente vai tirar do MIDI e vai botar como Master Send Channel. Segundo passo, botão direito do mouse em cima da trilha, prioridades, mudar isso para Send Audio Timecode e vamos aplicar. Ok? Segundo passo, vamos solar esse áudio timecode, o LTC, vamos dar um solo nele
e vamos escutar para ver se realmente está vindo o áudio timecode. Está vindo o áudio timecode. Não precisa rodar inteiro porque o áudio timecode é chato. O que eu aconselho mais ainda, para não ter dúvida nenhuma, tem uma coisa chamada no Reaper, que é frisar a trilha sonora. O que é frisar? Ele vai renderizar essa trilha. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é botão direito em cima da linha do track, do lado esquerdo aqui, ó, direito. A gente vai vir aqui, ó, em freeze. Cadê o freeze? Render freeze tracking. Freeze tracking de multi-channel. Ele vai renderizar e vai salvar todos os itens e vai tirar todos os FX que estiver na trilha. Então ele vai renderizar essa trilha inteira, apenas essa trilha. Então vou dar um freeze. Vamos esperar um pouquinho porque ele vai renderizar tudo, ó. Vocês estão vendo que ele está formando a trilha Wave. Preciso fazer isso, Marquinhos? Por garantia, sim, porque temos que lembrar que o Reaper está apenas gerando isso, a gente não está lendo isso aqui. Então pode acontecer falhas no timecode. A partir que renderizou, realmente agora a gente tem uma trilha Wave, uma trilha de timecode. Segundo passo: exportar esse áudio timecode para o cara que vai insertar ele no VS. Mais uma vez vou falar, não pode mover a trilha sonora para frente. Do jeito que ele mandar, ele vai colar a trilha realmente no começo da trilha onde ele mandou, renderizado. Então o que vocês têm que falar é, do jeito que você mandou a trilha para mim, você vai ter que colocar o áudio timecode na mesma posição dela. Então no caso aqui é no começo do 0000000. Ok? Então vamos lá. Vamos apenas mutar a nossa trilha base, mutar o nosso MIDI e deixar apenas o nosso LTC, sem nenhum plugin. Não pode ter plugin de saída nenhum. Não pode ter EQ, não pode ter nada. Selecionado aqui porque já está ele. Podemos colocar até onde ele exportou, para não ter erro. Até onde ele exportou, tá? Então a gente vai exportar esse áudio timecode. Como exporta o áudio timecode certo? Arquivo, render, escolhemos a pasta onde a gente quer exportar isso aí. No caso eu posso até exportar dentro do meu desktop. Eu gosto muito de escrever timecode do que, no meu caso aqui, é o bloco final. Bloco final 48 Hz, estéreo, full speed off, resample mode 192. Aqui está o segredo: normalize limit faders. Vamos fazer um blink white de pique a menos 2 dB. É um nível aconselhável. No formato, podemos exportar em MP3, máximo bitrate. Não selecionamos nada e apenas damos render. Ele vai normalizar o áudio e vai exportar esse áudio timecode. A partir que tiver já pronto, você vai mandar para o cara vai colocar lá numa das trilhas. Essa trilha é separada a menos 2 dB. No caso dele, ele tem que deixar a 0, e isso entra no console da MA. Console pode ser a Comdwing, entra no LTC. Não funciona se colocar no computador. O computador não tem
a capacidade de interpretar o áudio timecode como informação. Então não coloque na entrada do computador, tem que colocar na entrada do console, no caso da Comedewing ou no console da MA. Não adianta colocar ele. Depois disso vai mandar pro cara e vai falar: esse é o timecode aí, inserta aí. Daí no dia é só testar. Dá um play lá, rodou o seu reloginho, né? O reloginho ele vai rodar na MA, mas como MTC, né? Tem uma tela de timecode, você selecionar qual slot que você quer. No caso MTC, ele vai rodar aqui tranquilo. Daí é só dar play. No meu caso eu tenho 11 blocos, né? Apareceu mais um aqui. Isso aqui é apenas uns macros para poder colocar logotipo, essas coisas. Mas o meu macro é bem simples. Quem quiser copiar o macro tá aí, ó. Vou deixar um tempinho na tela para tirar a print, essas coisas. Mas o meu macro é mais ou menos isso. Eu dou um off executor em todo mundo, um off timecode, um off executor de um e todo mundo, um select, eu vou selecionar o meu executor que eu vou executar, vou mudar a página, vou dar um gol nele ainda e vou selecionar o timecode que é referente à página e vou dar um gol no meu timecode. Esse macro 100, por que é o meu macro 100? O meu macro 100 é para deixar a minha geral acesa, então eu sempre tenho a minha geral acesa. O macro 100 nada é mais que, cadê o macro 100 aqui? O macro 100 aqui, ó, é apenas um gol executor, uma atenuação de 100, né? Eu também tenho um gol executor 114 aqui. Tem vários gols aqui com 114 que eu não tenho mais, que eu arranquei fora. Mas é mais ou menos isso. Beleza? Todos os meus executores são a mesma coisa, não muda nada. Uma dica, no caso do bloco 2, né? Eu nunca dou off no meu executor de geral. Por quê? Porque ele pode estar aqui, ó, embaixo. Sem querer eu posso pegar a minha linha a Comedewing e sem querer eu posso abaixar essa minha geral na mão. Então se eu der o comando Go Executor 6, o que vai acontecer? Ele vai apenas ligar, mas não vai estar a 100%. Então o que eu faço no meu show? Claro que eu deixo ele a 100%. Quando eu quero desligar o meu executor 6, eu não vou em off executor 6. Eu não dou off. Eu dou atenuação a 0% do executor 6. Há quanto tempo? Eu posso botar em 1 segundo. Então ele vai abaixar o meu fader a 0. Então quando eu quero acender a minha geral, que é a minha principal, eu nunca ponho Go executor. Eu sempre ponho atenuação a 100% do meu executor 6 com tempo de 3 segundos. Então eu sei que quando eu levantar o meu master do meu canal 6, ele vai a 100% e vai estar ligado. Uma das dicas que eu sempre uso. Então esses aqui, a geral, o brute, principalmente o brute, eu não uso Go, eu uso atenuação, atenuar o meu executor. Quando eu quero apagar a minha geral, eu não dou off, eu dou atenuação de 0 do executor 6 com um timer de 10 segundos. Então eu sei que a luz vai abaixar a 10 segundos e ela vai realmente abaixar porque isso aqui é o meu master. Então sempre uso essa linha de comando, até por segurança, porque se eu der Go executor 6 com tempo de 2, o que vai acontecer? Ele só vai executar o Go, mas o master não. Então eu sei que se eu der se eu der uma atenuação de 100% no meu executor 6 com um tempo de 10 segundos, eu sei que ele vai dar um Go já direto e vai levantar isso a 100%. Beleza, crianças? Obrigado por tudo, amo vocês. E eu vou pegar essa minha live, eu vou picotar ela, vou editar ela, lógico, para ficar mais rápido. E é isso aí. Por enquanto, obrigado por todo mundo
e até a próxima.